Vanguarda Entrevista. SAF, né? SAF. SAF, com certeza. E na primeira parte do Vanguarda Entrevista, eu tenho o prazer de receber aqui novamente Dr. André Tenório, que vem nos dando uma assessoria no mundo empresarial, principalmente no que diz respeito à contabilidade. Para a gente aqui da Caruaru FM, principalmente para você, nosso ouvinte, que está aqui em Caruaru, em toda a região, através da internet, através do nosso canal no YouTube. Muito bom dia, doutor André. Muito prazer em receber o senhor mais uma vez aqui, a segunda vez presencialmente. E o ouvinte está gostando, porque já temos duas perguntas aqui. Eu falei que a gente ia tratar de estoque hoje, né? Uma coisa muito importante e pouca gente dá atenção. Muito bom dia e bem-vindo mais uma vez ao Jornal Vanguarda da Caruaru FM. Bom dia, Wagner. Bom dia, Júlio César. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí ao vivo e os que estão escutando também a reprise. A SAF Consultoria, né, doutor? Ela oferece um serviço de consultoria em gestão de estoque, que consiste numa avaliação para identificar e corrigir eventuais problemas com controle de compras e administração de estoque. Os empresários, na maioria das vezes, são cuidadosos com o controle de estoque nas suas empresas? Wagner, a realidade é a seguinte: infelizmente, muitos empresários eles relaxam um pouco nessa questão do controle de estoque, né? Apesar de a gente saber que o estoque é um dos maiores investimentos que a pessoa faz numa empresa. Se você for ver empresa industrial ou comercial, geralmente ele tem um investimento quando vai abrir o negócio no ponto, nas instalações, mas a maior parte, geralmente 50% ou mais do que isso, é investido no estoque. Ele tem que abastecer a loja dele, ele tem que ter a indústria dele abastecida das matérias-primas que ele precisa, mas infelizmente na hora de controlar isso aí, ele relaxa um pouco e é aí onde acontecem os prejuízos, né, as perdas. Eu pergunto ao senhor, por que é tão importante fazer um rígido controle de estoque numa empresa, mesmo ela sendo de pequeno porte? Porque a gente tem aqui na nossa região, né? A maioria das empresas são micro, são pequenas empresas, são MEIs. Olha, o controle de estoque ele é importante para todos, né? Para os maiores eles têm mais recursos para controlar, o pequeno talvez não tenha tanto, mas é muito importante porque o estoque é o seguinte: você tem que procurar trabalhar o máximo possível com o estoque ideal. O estoque ideal é o quê? Nem um estoque muito alto, porque estoque alto demais é dinheiro parado, né? Como é que se faz esse cálculo, doutor André? Olha, você tem que conhecer primeiro o produto que você trabalha, né? Você tem que saber comprar, para você saber comprar na quantidade certa, de acordo com a demanda de saída que vai ter daquele produto. Então você, como eu ia dizendo, nem pode ter um estoque muito alto, que isso é dinheiro parado, isso vai influenciar no seu fluxo de caixa, no seu capital de giro. Nem você pode trabalhar com estoque baixo demais, porque aí você corre o risco de perder cliente. O cliente chega na sua loja hoje, você não tem aquele produto que ele é acostumado a lhe comprar, ele vai no vizinho e compra. Então, consequentemente, na próxima vez ele não volta na sua loja, ele vai na outra, que ele já sabe que vai encontrar o produto. Entendeu? Então você tem que conhecer bem o produto, saber a quantidade que você deve trabalhar, para você trabalhar com o estoque ideal. E é aí que entra o trabalho de consultoria, né? Que ela vai lhe orientar como é que você encontra esse ponto aí. Existem índices para isso, né? Isso não é feito no chute, né? Como antigamente se fazia, pela experiência do comerciante, ele sabia o que é que vende, o que é que não vende, a quantidade que ele tinha que ter. Hoje em dia a coisa é mais complexa, né? O Sérgio Vital, ele está aqui na escuta e ele está perguntando, uma pergunta também que eu já tinha pensado. E é caro manter esse controle de estoque hoje em dia, doutor? Não, Wagner, não considero caro, porque tem várias formas de se fazer isso, né? Isso aí vai muito do porte do negócio. Mas, por exemplo, um negócio muito pequeno, você pode fazer seu controle de estoque, até como se fazia antigamente, em fichas, né, manuais, que você vai preenchendo ali, de lápis comum mesmo, você vai controlar ali o que entrou, o que saiu e seu estoque, entendeu? E tem outra opção barata também, usar uma planilha eletrônica como Excel, todo mundo mexe com Excel hoje em dia, então pode fazer também. E tem o ideal que é ter um sistema de controle, né? O sistema de controle de estoque é o ideal porque ele vai fazer esse trabalho de controlar a entrada e saída de estoque final, mas ele vai te fornecer também outras informações, outros indicadores, né? Que vão mostrar se você está realmente no caminho certo, se você está controlando o giro do seu estoque, se você não está deixando faltar produto, se você está trabalhando com acuracidade, né? Que é um termo difícil, mas que é muito fácil de exemplificar. Você tem no seu controle de estoque lá, por exemplo, 10 itens de um produto, quando você vai lá na sua prateleira e conta, só tem 8. Quer dizer, tem uma diferença aí, está tendo uma falha na acuracidade. O Tiago Gomes também está na escuta aqui e ele pergunta
se é necessário manter um sistema de computação próprio para o estoque ou se existem outras formas, outras plataformas, porque muitas vezes uma pequena ou microempresa tem apenas um ou dois computadores. É possível? Tendo a possibilidade de manter um sistema próprio para controlar o estoque, e também às vezes isso é um módulo que faz parte de um sistema geral, é um sistema que cuida do financeiro, ele também tem um módulo que controla o estoque. Entendeu? O ideal é isso aí, mas o controle pode ser feito de outras formas mais econômicas, né? É, quando se passa, por exemplo, em muitos lugares a gente vai, aí passa ali um código de barra, no supermercado, numa farmácia. Quando aquilo é registrado no caixa, já é dado baixa no estoque, doutor? Ali existe um controle simultâneo, existe um programa? Existem sistemas que fazem esse controle aí, isso aí é um controle já mais avançado, né? O que dispensa aquela baixa manual que você tem que dar no seu estoque do que saiu. Mas de vez em quando Entendeu? tem que ir lá dar uma conferida. Automaticamente ele baixa. Agora é isso que eu estou dizendo, tem que haver acompanhamento, né? Tem que haver gestão, porque existem falhas também, né? Todo sistema é passível de falha. De que forma a SAF Consultoria pode ajudar os empresários nesse trabalho de gestão de seus estoques, doutor André Tenório? Olha, a SAF no trabalho de consultoria ela pode ajudar desde o início, da abertura da empresa, para ajudar a dimensionar o estoque que ele deve iniciar, como também já depois, se você já está com a empresa em andamento e vê que seu estoque está desarrumado, está desorganizado, então o trabalho de consultoria vai te orientar como organizar esse estoque, como fazer um levantamento. Tem muita gente, Wagner, por incrível que pareça, que não faz sequer um inventário, que é uma contagem e um relatório com o que tem em estoque. Entendeu? Isso aí, inclusive, é uma obrigação que você tem fiscal. Uma vez por ano você tem que apresentar a relação do seu estoque à fiscalização. Para ver se bate o que você comprou com o que vendeu em nota ali, se tiver uma fiscalização mais rígida. Exatamente. Se tiver uma fiscalização mais rígida, é comum os auditores fazerem o que eles chamam de analítico de estoque. Ele vai pegar tudo que entrou e tudo que saiu, diminuir e vai encontrar o estoque, e vai comparar com o seu estoque físico. Se der diferença, pode sugerir que você, por exemplo, vendeu sem nota, né? Mas também pode ter sido o produto que estragou e você jogou fora. Se você não tiver um controle... Descontrole também do próprio estoque, vai acontecer isso, né? Erros, às vezes é o seguinte, às vezes você vende um produto, mas o funcionário na hora que vai dar baixa no produto, dá baixa em outro. Entendeu? Então, resultado, saiu uma coisa, mas no sistema o que saiu foi outro. A gente tem exemplos disso aí, aconteceu comigo mesmo um dia desse, numa loja de material de construção, aqui uma loja grande. Eu fiz uma reforma, comprei um revestimento cerâmico, o pedreiro usou e usou todo, não sobrou nada. Então ele só compra mais uma caixa e deixa de reserva. Deixa aí no stand-by. Digo, beleza, fui na loja, quando eu cheguei lá, falei com o vendedor, ele consultou no sistema deles, não tem, mas tem duas caixas, leva logo as duas que eu faço um preço bom. E tudo bem, eu vou levar as duas. Ele, no sistema estava constando duas caixas, quando ele foi lá dentro buscar, não tinha. É uma falha numa loja grande. Então o que é que pode ter acontecido? Ele acha que esse produto pode ter quebrado no manuseio lá, foi para o setor de avaria, mas não deram baixa no estoque dele, no estoque do sistema. Entendeu? Então isso é um exemplo de falha e existem várias outras por aí que são decorrentes justamente da falta de gestão de estoque de planejamento. Certo, doutor, quem está perguntando aqui a gente é a Wagner Valéria. Ela diz, nesse caso, quem tem um mercadinho é muito mais complicado ainda, porque tem a questão da validade das mercadorias, né? Produtos, Principalmente exato. os perecíveis, ela fala aqui. Não, quem trabalha com perecível, o cuidado é redobrado, né? Porque tem várias técnicas para você controlar o estoque, né? Tem a questão de você dar saída no primeiro produto que entrou, no produto mais antigo. Isso aí é a lógica. E quem trabalha com perecível, a lógica é o seguinte, é você vender primeiro o que está mais próximo de vencer. Né? Porque se você chegar muito próximo da validade, você vai correr o risco de perder o produto. Você não vai poder vender ele fora da validade. Entendeu? Isso aí vai ser descartado e é prejuízo, dá certo. Quem está fazendo outra pergunta é o Sérgio Vital também. Ele fala, e também o controle de farmácias. Aí pede para o senhor falar também é a mesma coisa também, né? Exatamente. Também todo produto que tem prazo de validade, ele tem que ter um controle rígido, porque senão é onde você vai ter prejuízo. Mas acontece também com outros tipos de produtos que não são validados, mas como você falou no início aí, a questão da moda, né? Você trabalha com as estações do ano, então tem a moda inverno, a moda verão. Se você comprar demais produto moda inverno, passou o inverno, aquilo ali vai ficar encalhado. Talvez no próximo inverno aquela confecção já não esteja mais na moda, aí você não vai conseguir no próximo inverno vender. Quem está falando aqui é a Luciana Galindo. Ela diz o seguinte,
em relação à moda, a gente já tem uma certa experiência, porque como o senhor acabou de falar aí, em relação à moda por época, e também por tamanho, né? Uma loja, uma sapataria, por exemplo, é muito complicado, né, doutor? Também, né? Tamanho, números, pares, masculino, feminino, cores e etc. E que, por incrível que pareça, tem validade também, né? Os calçados também têm uma validade. A fábrica agora já existe, que ela seja comercializada até um determinado tempo. E eu conversando com um cliente a semana passada, ele esteve me dizendo que tem muito descarte. Eles fazem muita doação de calçado que fica, ou passa aquela moda ali, ou então ele passa da validade e realmente tem mais como vender. O couro, principalmente, ele desgasta com o tempo, né? Doutor, como um controle de estoque pode ajudar uma empresa também na sua gestão contábil? Chegar no final do ano, se ele conseguiu controlar o estoque, se ele vai respirar melhor, como a gente costuma dizer, sem ajuda de aparelho, sem recorrer para empréstimo, sem recorrer para conseguir pagar um 13º, um período de férias, que geralmente acontece muito em janeiro. Tudo isso aí é decorrente, se ocorre esse tipo de falha aí, o que é que está havendo? É problema de capital de giro, o capital de giro dele está baixo, provavelmente ele está com um estoque muito alto, né? O estoque está parado e ele precisa de dinheiro para cumprir com as obrigações dele, inclusive para pagar a mercadoria que ele comprou. Muitas vezes fica muita mercadoria lá sem vender, porque não foi identificado esse sistema de... Exatamente. Ele ficou com esse produto lá encalhado, teve que pagar o fornecedor. Tem outra questão aí também que é importante se falar, que já é uma questão tributária, mas relacionada diretamente com o estoque, que chama-se ICMS antecipado. É uma modalidade de cobrança de ICMS que você paga na entrada do produto. Então, quando você compra o produto de outro estado, você paga o ICMS antecipado já daquele produto, para quando você vender, abater aquele crédito ali do que você pagou. Mas se você não vender, aí você pagou o fornecedor, pagou o ICMS e não vendeu o produto. Então tudo isso gera falta de caixa. Gera crédito nesse caso. O crédito fica lá acumulado para você utilizar quando vender o produto. Entendeu? Então se você vender, você vai calcular o ICMS sobre a venda e vai creditar aquilo que pagou. Mas se você está com estoque, uma mercadoria em estoque parada lá e já pagou o ICMS antecipado, você aumentou o custo daquele produto. Então vamos dizer, se você pagou 10% de ICMS antecipado, você teve um custo de 10% além do que você pagou ao seu fornecedor. Certo. Doutor, a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: como a SAF pode ajudar o pequeno, médio empresário a partir da gestão contábil e também dessa de estoque? Se vocês fazem tudo isso, ou seria necessário primeiro ir para dentro da empresa e fazer um diagnóstico? Ó, tu tem que cuidar do estoque assim, da gestão contábil assada, dá para até fazer um cálculo da margem de lucro que aquele cidadão está tendo ou não numa determinada mercadoria? Tá, olha, os serviços de consultorias que são feitos pela SAF incluem o controle específico, a gestão específica do estoque, mas também a gestão financeira, né? E o diagnóstico, como nós conversamos na semana passada, é o primeiro passo para a gente identificar se a empresa tem problema de gestão de estoque, se tem problema de gestão financeira, quais problemas ela está enfrentando. Mas se a gente já sabe especificamente que o problema está no estoque, se o empresário ele nos procura e ele já vem com esse problema, eu estou sem saber o que fazer para consertar meu estoque, a gente faz especificamente esse trabalho. Quem está mandando um abraço para o senhor aqui é o Aurino Dutra, vizinho lá da SAF, né? Ele também está ali no Trade Center, né? Amigo e cliente nosso também, da cliente, Capital. Né? Ah, com certeza. Ah, então o senhor só trabalha com megas empresários, o senhor só trabalha com empresários de $1 bilhão para cima. Clientes de qualidade, como o Aurino, grande amigo e cliente. Um abraço para ele também. Aurino, ele, sempre que a gente precisa de uma consultoria na área do setor de imóveis, ele está aqui com a gente. Durante o período antes da pandemia, ele ficou assinando uma coluna aqui todas as terças-feiras. E era bacana demais, que a gente falava de empréstimo, falava do momento, né, do setor da construção civil, e a gente espera que Aurino possa voltar a ter tempo e nos assessorar aqui também. É um dos poucos... É um setor que desenvolveu bastante, o setor de imobiliário aqui, e Aurino é uma das pessoas que vai buscar o conhecimento em São Paulo, em outros estados, inclusive fora do país também. Recentemente ele esteve na Europa, esteve lá para o lado de Dubai, buscando conhecimento nessa área do setor de imóveis, né? Isso, e a gente sempre troca ideia, ele me consulta sobre os assuntos que eu possa ajudá-lo, e eu consulto ele quando o assunto é atividade imobiliária. Só não pode revelar o estoque dele, não, senão a gente vai arriar o colo dele, nosso amigão aqui do coração. Doutor André, eu queria agradecer demais sua participação hoje aqui no Jornal Vanguarda. Tem mais uma pergunta aqui, a Wagner Valéria mandando uma pergunta
perguntando, uma farmácia com 3 funcionários, é caro uma consultoria? Não, não é caro não, Wagner. A consultoria, como eu já disse a respeito do diagnóstico também, é um investimento válido, porque se, por exemplo, se for especificamente no estoque, a gente sabe que vai ajudar, vai diminuir essa farmácia dos prejuízos que ela pode estar tendo com a falta de controle, como por exemplo com produtos vencendo fora da validade, ou até fraude mesmo que pode acontecer. A gente sabe que são produtos pequenos que pode haver um furto e não foi dado baixa no estoque, entendeu? Tudo isso. Tem várias maneiras de a gente ajudar. Então o que eu digo é, para ela que é pequeno ou para quem é um pouco maior, não deixe de fazer um trabalho bem feito no seu estoque. Você que está indo agora para seu estabelecimento, quando chegar lá, dê uma olhada como é que está o controle do seu estoque, olhe com mais atenção para isso. E se precisar da gente, pode entrar em contato, é o 3727-3189, e a gente vai marcar, vai fazer uma visita, eu ou outro consultor da SAF, e nós vamos encontrar uma solução para isso aí e resolver esse problema, porque é um dos problemas que leva as empresas à falência. Infelizmente, é a falta de controle de estoque. E dentro do que o senhor falou aí da organização da empresa, né, às vezes o estoque dela são pessoas, né, é uma empresa que presta serviço. E aí eu acabo de receber uma mensagem do vereador Sérgio Siqueira. Wagner, a empresa real, que presta serviço em diversos hospitais do estado de Pernambuco, inclusive o HRA, está em atraso com os funcionários há mais de 23 dias. Segundo informação do governo do estado, o pagamento, e essa empresa foi repassado, o pagamento, essa empresa não paga os funcionários. Ele lembra que no início do ano ela chegou a atrasar 60 dias. Daí um exemplo de uma empresa que precisa de consultoria. Exatamente. Não é verdade? Provavelmente essa empresa está com problema de fluxo de caixa aí. A gente sabe também que as empresas que prestam Acontece, serviço... doutor, me permita, fluxo de caixa quando você só administra pessoas, presta serviço? O fluxo de caixa dela é o seguinte, o maior custo dela é justamente com o salário das pessoas e os encargos sociais. Mas o que acontece com esse tipo de empresa aí, não sei se é o caso concreto, mas eu estou dando uma visão geral, é o seguinte: empresa presta serviço para órgãos públicos, né, vamos dizer, para governo do estado, para governos municipais. Às vezes acontecem atrasos no repasse desses órgãos para as empresas, consequentemente elas deixam de pagar o pessoal que presta o serviço, e no final das contas quem paga a conta é a população. Mas dentro do que o senhor falou, se eu sou essa empresa organizada e eu tenho um dinheirinho ali no meu estoque, eu vou estar preparado para essa situação do pequeno atraso e vou conseguir fazer o pagamento. Ele tem que ter um controle do fluxo de caixa dele. Se ele sabe que está prestando um serviço hoje, mas que tem uma média o contratante dele pode pagar somente daqui a 60 ou 90 dias, ele tem que ter um fluxo de caixa disponível, um capital de giro, ou até uma forma de recorrer a empréstimos bancários para suprir essa necessidade. O que ele não pode é deixar de pagar as obrigações dele. Seria os empréstimos vinculados. Exatamente. E aí, se a pessoa tiver essa condição e fizer uma consultoria na SAF, vai poder identificar se ele tem essa capacidade ou não. Ele tá com problema aí de prazo de recebimento e prazo de pagamento, né? Ele tem um prazo de pagamento curto, ele tem que pagar a folha de pagamento dele todo mês, e o prazo de recebimento dele é mais longo. Então ele tem que fazer um ajuste aí para que o fluxo de caixa dele dê conta das obrigações dele. Ok. Queria agradecer demais aqui a presença do Dr. André Tenório. A gente se fala quarta-feira. Dr. André, a SAF Consultoria, ela funciona na Avenida Manuel de Freitas com Oswaldo Cruz, lá no edifício Trade Center. Qual andar, a sala e o telefone, doutor? 6º andar, sala 605, telefone 3727-3189. 3727-3189. Você tirou alguma dúvida, ficou em dúvida com algumas questões que nós abordamos hoje aqui, pode dar uma ligadinha, doutor André ou algum consultor da SAF vai lhe atender e vai tirar a sua dúvida de forma esclarecedora. Basta dizer que é ouvinte da Caruaru FM e também dessa coluna SAF Consultoria, que a gente vai denominar ela de SAF Consultoria, em nome aí da SAF, que está cedendo aí esse conhecimento e também o seu tempo aqui conosco, doutor André. Com certeza, Wagner. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E na próxima semana eu já vou adiantar um pouco qual vai ser o tema da próxima semana. Nós vamos conversar sobre planejamento tributário para 2021. Mas por que nós vamos falar logo disso agora? Porque de hoje a 8 é dia 30, a gente já vai entrar no último trimestre do ano. Então é a hora do empresário começar a se planejar para 2021. Ele vai fazer o que da vida dele? Ele vai ficar no Simples Nacional, ele vai para o lucro presumido, lucro real. Então, quarta-feira a gente vai conversar sobre isso, tem muito assunto. De pensar também, dar uma geral no ano para saber se o ano foi positivo ou negativo. Exatamente. Né? É a hora, o último trimestre do ano é a hora de justamente fazer esses ajustes e se planejar para o próximo ano, porque a palavra-chave mesmo é planejamento. Ok, doutor André, muito obrigado, um abraço, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado.
7 horas e 35 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Se você perdeu essa entrevista, tem a reprise a partir do meio-dia.